Você poderia aplaudir o Senhor? Aleluia, 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 aleluia. Irmãos, a gente está muito feliz, né, por esse tempo. Estamos recebendo muitas pessoas amadas aqui, né? E a gente está, amém, na hora 1/10. Amém. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim: você está pronto? Amém. Te dá um minutinho para você sair aí, tá ofertando, dizimando, primiciando. Faça isso com muita gratidão. Lembrando, nossa conferência começa amanhã. Você que ainda não se inscreveu, vai lá, se inscreve. Faz isso com muita gratidão. Obrigado, Suí. Aleluia. Ei, vocês estão aí? Senhor, nós queremos em nome de Jesus orar por cada pessoa, por toda oferta que foi devolvida no teu altar. Nós abençoamos a finança do teu povo, a vida do teu povo. Declaramos a bênção do Senhor sobre eles, a bênção do Senhor sobre os celeiros do teu povo. Oramos, meu Senhor, em nome de Jesus, pedindo que o Senhor seja permanentemente a provisão do teu povo, o lugar onde eles experimentarão de uma abundante colheita. Senhor, não está ligado à terra, está ligado aos céus. E eu oro nessa noite para que os olhos do teu povo se voltem para o Senhor como eles nunca se voltou, e que nesse tempo os sinais do Senhor alcancem a vida do teu povo, em nome de Jesus. E você diz amém. Amém. Estamos cansados, né, gente? Foi dias aqui de muita correria, mesmo. Mas eu confesso a vocês que eu estou feliz. Ontem mesmo a gente trabalhou até 2 da manhã aqui, foi uma loucura. Esse concretozinho aí na frente. Mas no meio de toda essa turbulência que a gente está tendo, né? Meu carro quebrado. Fiquei 15 dias sem carro, fui buscar o carro na oficina. Quando eu cheguei lá, o mecânico disse: quebrou de novo. Eu disse amém, deixei ele aí quietinho, né? E hoje nós estamos aqui com muita gratidão ao Senhor. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em 1 Reis 11:4. Vou pedir para os meninos baixar só um pouquinho o teclado, né, para me ajudar a pregar, senão eu não consigo. Primeira Reis 11:4. Quem achou, diga amém. O texto diz assim: quando Salomão era velho, as suas esposas o convenceram a seguir outros deuses, e o seu coração não estava completamente entregue ao Senhor, ao contrário do que seu pai Davi havia feito. Presta atenção nisso aqui. O tempo havia se passado e um cara como Salomão, que experimentou do que experimentou, quando o tempo passou, repita assim comigo: quando o tempo passou, o coração de Salomão não era mais o mesmo. Posso te dar um conselho? Toma cuidado com o tempo. O tempo ainda permanece sendo a ferramenta mais devastadora para o povo de Deus. O tempo também ele serve como um medidor, um aferidor da sua fé, de quem você tem se tornado,
do caminho que você tem seguido e daquilo que você anseia. Porque, irmãos, eu confesso a vocês que quando eu leio esse texto, eu caio de joelhos e choro, porque eu não consigo entender como um cara como Salomão, que experimentou do que esse cara experimentou. As Escrituras dizem que nem antes nem depois de Salomão haveria um homem com tamanha sabedoria. E as Escrituras dizem aqui que quando Salomão era velho, as suas esposas convenceram a seguir outros deuses e o seu coração não era completamente entregue ao Senhor. Ao contrário de Davi, seu pai, presta atenção nisso aqui. Ele saiu daquilo que teria que balizar a vida dele. O que eu penso com isso, gente? Vocês estão aí? Alguma coisa dentro de Salomão mudou. Em algum momento, aquilo que Salomão pensou sobrepôs aquilo que Deus havia falado. Você concorda comigo? E se tem uma coisa que nós temos aprendido aqui nesses dias, são anos que nós temos batido nesse assunto e falado a respeito dessas verdades, é que a pior coisa que pode acontecer com um cristão é quando aquilo que ele pensa sobrepõe aquilo que Deus falou. Isso é muito perigoso. Quando você começa a se tornar um cristão, um filho de Deus, que aquilo que você pensa sobrepõe aquilo que Deus falou. Porque antes da morte de Davi, Davi olha para Salomão e disse: Salomão, meu filho, eu te digo, seja homem, tema o Senhor, ande nos seus caminhos e Deus te fará prosperar. E sabe, no meio de tudo aquilo que Deus havia feito na história de Salomão, todas as conquistas, a amplitude do seu ministério, quem Salomão havia se tornado, por algum momento, diante de todas as realizações que Salomão havia conquistado, ele não percebe, mas a mudança havia retirado aquilo que deveria ser os fundamentos de Deus para a vida de Salomão. Quer você queira ou não, irmãos, não importa quanto tempo de cristão você tenha, você precisa ter consciência de que são os fundamentos de Deus que vão te manter firmes diante do Senhor. E saiba que nesses dias, esses são dias em que a igreja do Senhor, ela está sendo experimentada em todo o tempo nos seus fundamentos. Saiba que nunca houve um tempo, evangelista Danilo, onde nós pudéssemos ser tão bombardeados a respeito de fundamentos espirituais como agora, porque nunca se ouviu falar tanto de pensadores cristãos, de tantas opiniões, de todo tipo de mensagem. E sabe o que é que eu me preocupo com isso? É que se todos esses pensamentos, que essas pessoas usam as escrituras para defender o que ela acha, estão certos, aonde fica as verdades de Deus? Se tanta controvérsia que a gente está vendo nesses dias, um diz que tal coisa está certo, outro diz que não está, e todos eles estão usando a Bíblia. Nós precisamos parar aqui agora e entendermos uma coisa: aonde está a verdade de Deus? E sabe, irmãos, a resposta que eu preciso te dar, talvez seja aquela que você não quer ouvir. As verdades de Deus, elas permanece estando onde ela sempre esteve, na sua mão. Está aí. O grande problema é, amém, que o nível de relação que nós estamos construindo com as escrituras nesses dias tem nos tornado um povo tão raso, tão deficiente nas nossas convicções, que o tempo tem mudado. A igreja do Senhor, ela tem sido completamente bombardeada por opiniões, por pensamentos filosóficos, por homens que agora estão usando a Bíblia para defender o que eles acham e não valorizando aquilo que Deus acha. Homens que agora estão distante disso, e nós como igreja estamos enfrentando os dias mais difíceis da igreja. Agora me pergunta por quê? Porque quando a Babilônia entrou para dominar e destruir Jerusalém,
Jerusalém já estava entregue à corrupção, e isso aconteceu nos dias de Salomão. Ah, mas foi tudo destruído. Espera aí, a gente está vendo o Brasil agora acontecendo isso. Para com isso, irmão. Tudo que a gente está vivendo no Brasil já foi portas que foram abertas lá atrás. Fundamentos que foram negociados lá atrás. Abriram os portais de legalidade para que hoje a gente esteja enfrentando tantas batalhas culturais como a igreja do Senhor tem enfrentado nesses dias, coisas que estão tentando trazer para os nossos filhos, doutrinações que têm tentado destruir as famílias, doutrinações que estão tentando trazer para dentro da igreja hoje, foi fruto de uma negligência espiritual nossa cá atrás, porque as escrituras deixam claro que quando os fundamentos estão se desfazendo, nada poderá fazer o justo. Então qual é o meu conselho hoje para você como um filho de Deus? É que se homens tão experimentados como Salomão, quando o tempo passou, esse homem acabou baixando a sua guarda, abrindo mão de coisas que foram fundamento dele, que trouxe ele a um lugar de conquista, a um lugar de visibilidade, a um lugar onde esse cara cresceu em Deus. Se um homem como Salomão abandonou aquilo que eram os fundamentos dele, deixa eu te dizer uma coisa, isso não pode acontecer com você nesses dias. Esses são os dias que você mais precisa trabalhar pelas convicções que Deus tem colocado dentro de você, porque quando a Babilônia chegar, deixa eu te dizer uma coisa, a Babilônia não pode tocar em homens que carregam fundamento. A Babilônia não pode tocar em casas que carregam fundamento. A Babilônia não pode tocar em casamentos que carregam fundamento. E Satanás sabe disso. Nesses últimos dias eu tenho pensado muito a respeito disso, porque nós vamos estar falando muito a respeito de Daniel nesses dias, e eu creio piamente, pastor Samuel, que nós estamos vivendo os dias de Daniel, dias em que a Babilônia ela tem vindo com muita força contra o Brasil, dias em que a Babilônia ela tem dado contra a igreja do Senhor, porque a missão de Satanás nesses dias é fazer com que a igreja agora ceda a influência da Babilônia. Porque deixa eu te dizer uma verdade, amém? Satanás sabe que ele não tem autoridade espiritual para resistir à igreja do Senhor. Já está escrito, aquilo é uma ordem. Quando Jesus falou que as portas do inferno não prevaleceria, isso é um decreto. O diabo não tem autonomia para isso. Agora posso te dizer quando é que o inferno passa a ter autoridade sobre a igreja? É quando ela não tem conhecimento da autoridade que ela carrega e ela não pratica isso. Você está aí? Para pensar comigo. Se você é alguém que descobre que você herdou algo muito glorioso, uma herança muito grande, você vai lá, usa o seu conhecimento, você passa a ter direito a essa herança, você agora se torna alguém importante, sim ou não? Mas se você é alguém que possui uma herança e você nunca trabalhou para descobrir aquilo que você tem, você morre sendo alguém rico, vivendo uma vida de quê? É aqui que nós estamos, Paulo. Porque quando Cristo veio, Paulo, e Ele estabeleceu o seu reino, sabe, Ele disse: o meu reino não é visível. Ele falou algo muito poderoso, e o apóstolo Paulo fala sobre isso em Romanos 5,17, vai lá comigo, Romanos 5,17, aleluia. Vocês estão aí? Romanos 5,17, quem achou, diga amém. O texto diz assim: pois se a morte reinou pelo pecado de um homem, muito mais
o quê? Na minha tradução diz assim, muito mais reinarão. Irmão, quem aqui sabe o que é reinar? Hã? É alguém que possui uma autoridade de governo, sim ou não? Ó, muito mais reinarão e viverão aqueles que receberam a graça abundante de Deus e a oferta gratuita de salvação. Você sabia que quase 90% dos cristãos não têm consciência de que a graça é um poder que te confia autoridade para governar em vida? Você sabia que a maioria dos cristãos reconhece somente a graça como um favor imerecido? Isso é verdade. Reconhece a graça como um dom de salvação? Isso é verdade, mas a graça também te habilitou para governar em vida. Por que é que você acha que quando Daniel vai lá para dentro da Babilônia, Daniel entra como um escravo e vai lá e toma tudo? Oi? Você está aí? Porque o lugar que ele andou com Deus, o nível de autoridade que Daniel construiu no Senhor, irmãos, deu a ele aquilo que a Babilônia não tinha. Você precisa entender que se nesses dias os fundamentos de Deus, que está ligado a uma vida permanente de oração, de busca, de prática, de zelo pelas verdades de Deus, for restaurado nesses dias na nossa vida como igreja, nós vamos experimentar da parte de Deus um lugar de tanta autoridade nesses dias, que, meus irmãos, deixa eu te dizer uma coisa, independente de onde você está, seja lá qual a função você tem exercido nesses dias, você precisa entender que a Babilônia, ela não tem autonomia para resistir homens que carregam a glória de Deus, mulheres que carregam a glória de Deus. Só que o que muitos de nós não entendemos, que a Babilônia, ela não tem só a ver com uma mudança de uma mentalidade caída. A Babilônia também, ela tenta te pressionar a viver preso a essa realidade. Nesses dias, Paulo, eu tenho descobrido que a minha maior batalha espiritual, Samuel, que eu tenho vivido nesses dias, é conseguir permanecer no lugar de oração. Porque, Fran, são tantas pressões que nós estamos tendo nesses dias para não orar devidamente, para não buscar devidamente, que a gente já dobra o joelho preocupado com o tempo que a gente vai sair. E deixa eu te dizer uma coisa, Satanás sabe que o seu governo começa no joelho. O lugar que Daniel construiu de oração, gente, se tornou um lugar tão profundo que a Babilônia decidiu sancionar uma lei para impedir que Daniel parasse de orar. O lugar de oração que Daniel construiu dentro da Babilônia deu a Daniel tanta autoridade que fez Daniel abrir o céu de um lugar, irmãos, que humanamente, vamos dizer assim, era quase impossível abrir aquele céu. Tanto que você vai perceber que quando Daniel ora pedindo algo, o Senhor teve que enviar um anjo e disse, ó, desde o dia em que você orou, o Senhor ele já tinha ouvido, só que houve resistência sobre o céu da Babilônia para que a tua oração não fosse respondida. Agora para entender uma coisa, se Daniel para de orar no primeiro dia, se Daniel se permite ser influenciado por aquele ambiente que ele estava, e sabe, o que acontece com Salomão aqui é o que tem acontecido com muitos de nós. O próprio ambiente que Salomão estava vivendo influenciou ele a sair do lugar onde Salomão nunca deveria ter saído, porque o texto deixa claro aqui que quando Salomão era velho, as suas esposas o convenceu. Para entender isso, gente. Essa é a parte mais preocupante da vida de um cristão, é quando a opinião dele começa a sobrepor a palavra de Deus. Você quer ver uma coisa? Fica muito preocupado com um crente que ele começa a dizer o que ele acha. Esse tipo de crente, tenha certeza que ele já se desviou.
Porque o crente que realmente ele está alinhado com o céu, ele ama a vontade de Deus. Ele tem prazer na vontade de Deus. Ele sabe que quando a vontade de Deus é estabelecida sobre a vontade dele, irmão, quando a vontade de Deus é estabelecida na vida dele, é tudo que ele precisa. E sabe, esses são dias, Wellington, que a igreja do Senhor, ela precisa se desintoxicar de uma mentalidade babilônica, porque dentro do nosso padrão, a gente construiu o tipo de pensamento que Deus só está nas coisas quando está dando certo. Deixa eu te dizer, o Daniel que vai para a Babilônia e governa é o Daniel que entra lá como escravo. Se você não consegue ver Deus na dificuldade que você está enfrentando, deixa eu te dizer, você não vai ver Deus nos próximos dias. Sabe por quê? Porque uma mentalidade babilônica vai sempre enxergar que ele entrou na Babilônia como escravo. Daniel entra na Babilônia vendo dentro dela uma oportunidade. Se eu estou vivo, é porque Deus tem algo comigo aqui. E deixa eu dizer, eu vou me santificar, eu vou permanecer nos fundamentos que os meus pais me ensinaram. Eu fico imaginando, irmãos, como não foi naquele tempo, quando Aspenaz chega diante de Daniel e tenta convencer Daniel a se alimentar de todos os manjares do rei. Você sabe como é que uma mentalidade babilônica pensaria ali? Não, se eu estou vivo, quem colocou essa mesa aqui foi Deus, varão. Às vezes Deus dá a bênção e a gente está resistindo. Você conhece algum crente assim? Amém? Que ele usa o momento que ele está passando para ele se entregar logo ao pecado? Que ele usa o momento que ele está passando para ele ceder logo à influência de outras pessoas, sendo que ele sabe que existem fundamentos que Deus colocou dentro dele. Sabe, irmãos, existem coisas que Deus falou com você, que isso tem que ser inegociável. Por mais que desça um anjo, um querubim te dizendo, muda teu estilo, isso não, se Deus falou com você, que é assim que você tem que ser. Deixa eu te dizer, quando Sansão vai nascer, o anjo diz a Manoá como Sansão tinha que ser criado. As medidas que Deus tem nos chamado nesses dias, Samuel, para que você viva dentro da medicina, cumpra seu ministério pastoral, talvez sejam as medidas que Deus não vai requerer de ninguém, mas se você for fiel àquilo que Deus tem te pedido, eu quero te dizer uma coisa, a graça que a igreja vai carregar nesses dias vai ser algo muito violento. Vai ser muito violento, Lio. Sabe, Lio, Daniel nesses dias tem gritado dentro de mim, porque Daniel é um cara que conseguiu ver dentro da Babilônia aquilo que o povo não estava vendo dentro de Jerusalém. Os céus da Babilônia precisam se abrir para a gente nesses dias. Esses céus precisam se abrir, Flávia. Eu estou com esperança de que os céus nesses dias vai se abrir para a gente aqui, Pai. Eu estou com esperança, ali, de que nesses dias nós vamos chorar muito, nós vamos entender aquilo que Deus está esperando de nós. Deixa eu compartilhar com vocês um texto aqui. Vai para Daniel 11:32. Irmão, quem está entendendo aqui diz amém. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Espírito Santo. Daniel 11:32. Aleluia. 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 Daniel 11:32, o texto diz assim: o rei do norte utilizará de bajulações. Você sabe o que é bajulação? Você está aí? Olha aqui nos meus olhos azuis. Daniel 11:32. Achou? Você sabe o que é bajulação? Repete assim comigo. Bajulação é dizer aquilo que eu quero ouvir. Amém? Então como é que vai se comportar esse espírito?
com adulações e mentira, para se aproveitar de quem? De quem quebra a aliança. Ou seja, é crente, Paula. Ou seja, está na igreja. Aí o texto diz aqui: mas o povo que conhece o seu Deus continuará firme e cumprirá o quê? Agora para entender uma coisa, que o que vai proteger a aliança desse povo é o conhecimento que eles têm do Deus deles. Para entender uma coisa, vocês estão aqui? Amém? Fala assim: olha para mim. Olha aqui para mim, olha aqui. Olha para a pessoa que está do teu lado e fala assim: olha para mim. Diz assim: isso é sinal que você não está cego. Amém? Agora olha para mim, amém? Você sabe o que é que eu preciso te ajudar a entender aqui? Que esse Daniel do capítulo 11, verso 32, agora supostamente está com 75 anos. Esse Daniel que está aqui, ele está um coroa de 75 anos. Amém? Quando ele entrou na Babilônia, repete comigo, ele tinha 16. Fala assim comigo: de 16 para 75, 59 anos. E Daniel estava crescendo na intimidade, na obediência e nos fundamentos de Deus. O tempo passou e ele não havia reprovado Daniel. Sabe por quê? Porque só o lugar da intimidade vai te manter protegido. Sabe, Samuel, esse deveria ser o lugar que a gente deveria se desesperar por ele. Porque, Paula, eu estou estudando Mateus capítulo 25, que fala das virgens nécias e as... Você sabia que a maioria de nós leu aquele texto errado? Vai lá comigo. Mateus capítulo 25. Amém? Nesse dia o reino de Deus poderá ser comparado a 10 virgens que pegaram a sua lâmpada e saíram para onde? Primeiro equívoco aqui, como diz o irmão Jotinha: as 5 nécias, ela não deixou de ir ao encontro do noivo, não, ela também estava indo. Ela estava dentro da igreja, Samuel. Você está aí? Olha aqui para mim, diz assim: não estava desviada, diz assim, estava indo ao encontro. Amém? Verso 2: 10 dessas moças eram o quê? Era o quê? Repete comigo. 5 eram o quê? As outras 5 eram o quê? As imprudentes levaram o quê? Mas não levaram o quê? Agora, irmão, para entender uma coisa. Você está aqui? Todas as duas levaram lamparina. Todas as 10 levaram lamparinas. Lamparinas nas escrituras tem a ver com palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Ou seja, elas tinham uma palavra que estava sobre elas. Só que presta atenção numa coisa: as escrituras diz que a nécia, ela não tinha uma coisa chamada óleo. Deixa eu te dizer uma coisa: óleo é fruto de consagração. Óleo é fruto de separação. Todas as vezes que óleo na Bíblia é citado, nós estamos falando de algo que mantém a chama acesa. Nós estamos falando de algo que é muito específico. E sabe, nós precisamos entender que na volta de Jesus, as nécias não vão estar fora da igreja, as nécias vão estar dentro da igreja. As nécias têm uma palavra, mas as nécias não têm a intimidade. Sabe por quê, Danilinho? Porque não existe óleo sem intimidade. E como eu disse no domingo passado, qual é a moeda mais cara do mundo? Não é o euro, não é o dólar, é o tempo.
Porque quantos cristãos você não conhece que hoje a demanda pessoal dessas pessoas cresceram tanto que elas olham hoje tempo depois e dizem: eu não oro mais como eu orava. Eu não tenho mais a vida de intimidade que eu tinha. Por quê? Porque a Babilônia conseguiu empurrar essas pessoas para fora do seu quarto. O tempo passou. O termômetro espiritual da igreja, deixa eu te dizer, não é a luta, é o tempo. Porque eu estou tão feliz por essa noite. Porque nós podemos fazer desse tempo hoje, Samuel, somente um culto em que a unção caiu, o fogo caiu. E gente, glória a Deus. Glória a Deus por você estar aqui. Você tem uma lamparina, você é uma virgem, mas você não pode correr o risco, sabe, de estar indo ao encontro do noivo sem óleo. Eu já descobri uma coisa, que todas as vezes que eu dobro o meu joelho, eu me derramo em lágrimas, sabe, eu gasto tempo orando, o Senhor me restaura, eu volto a sentir a glória de Deus, o fogo de Deus, como eu nunca senti. Olha, que esses dias de tanta correria, eu não estou tendo tempo para jejuar como eu estava jejuando, mas eu já descobri que todas as vezes em que, no mínimo, eu gasto ali 2 horas de joelho, quietinho com o Senhor, sabe, o Espírito Santo, ele volta a arrancar de mim soluços. O Espírito Santo, ele me faz voltar a lembrar de cada profecia, de todas as palavras. Não tem a ver com o tempo, Dan. O tempo está na nossa mão. É uma decisão. Daniel era só um escravo, mas ele disse: se eu estou aqui, essa para mim é uma oportunidade inegociável, eu não vou desperdiçar isso. E sabe, se um escravo conseguiu orar dentro da Babilônia, se um escravo conseguiu fazer aquilo que muitos não estão conseguindo nesses dias, me perdoa, me perdoa. O problema não está no teu trabalho, o problema não está na tua família, o problema está que o tempo passou e o seu coração se afastou dele. Porque uma coisa eu tenho convicção nesses dias, Amanda, ninguém consegue separar alguém que está apaixonado. Quando tu separou de Mateus, não foi ninguém que te separou de Mateus. Mateus estava lá aprontando todas, e tu estava conectado a ele. Sabe o que é que está faltando nesses dias, Peter? A gente largar o instrumento de novo e voltar a chorar. Você sabe o que é que está faltando nesses dias, irmão? Você sabe o que é? É a gente olhar para as coisas desse tempo, as coisas que estão aqui fora, e dizer: ei, essas coisas não fazem mais sentido para mim, porque existe um lugar, eu não posso ser uma virgem que tem uma lâmpada que está indo ao encontro do noivo e não tem azeite. Sabe quando Daniel entrou dentro daquela Babilônia, ele decidiu se santificar. Daniel foi encharcado por uma coisa que protegeu ele dentro daquela Babilônia. Sabe, a Babilônia não tem poder para tocar em quem está carregando a unção de Deus. Não tenho. Esses são dias, Lio, que a nossa mentalidade espiritual, ela precisa se abrir novamente, o nosso coração, ele precisa se abrir, porque nesses dias, o problema da igreja não tem sido a ausência do Espírito Santo. O problema da igreja não tem sido a ausência de bons pregadores. O problema da igreja é que ela está carregando uma lâmpada, ela está indo ao encontro do noivo, mas ela não entendeu que ela precisa de óleo. E nós temos que correr para esse lugar. Sabe por quê? Porque os firmamentos estão sendo abalados. Mas deixa eu te dizer uma coisa: quando os firmamentos estão sendo abalados, os fundamentos não podem ser destruídos de alguém que está nesse lugar. Os fundamentos não podem ser mudados. Nós precisamos entender que nesses dias, isso que Daniel falou, que nos últimos tempos,
Quando Daniel começou a falar isso, Daniel estava falando sobre o espírito do anticristo. Daniel estava vendo os nossos dias, Daniel estava vendo a igreja sendo enganada por um espírito de bajulação, sabe? Por um espírito que nesses dias tem entrado dentro da igreja, tem falado com muitos de nós, e a mensagem desse espírito é falar aquilo que você quer ouvir, a mensagem que te agrada, o evangelho que você vive do que você acha. Sabe aquela coisa de você estar querendo buscar um evangelho que te agrada? Toma muito cuidado com isso, porque é esse evangelho que vai te matar. É esse evangelho que vai te condenar eternamente, porque Jesus disse: e este evangelho será pregado em toda a terra. O evangelho de Jesus é o evangelho de uma virgem que carrega consigo uma lâmpada, que tem consigo óleo. Sabe, Liu, os dias estavam corridos, Liu, mas eu estava o tempo todo dizendo: Espírito Santo, eu preciso de óleo. Você nunca vai ver alguém que está cheio de óleo, Fran, resistir ou fugir daquilo que Deus está fazendo. Ele está sempre disposto a morrer. Daniel entra dentro da Babilônia, gente. Eu fico imaginando, foi 59 anos, Paulo, o povo tentando de todo jeito para parar. Entra como um menino, já está um velho, está um coroa de 75 anos, Edna. E pensa no coroa cheio de Deus, porque a Babilônia não conseguiu tocar no coroa. A Babilônia não conseguiu tocar nesse homem que estava carregado, cheio da presença de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa: não importa a tua idade, o que importa é, você quer conhecer a Deus intimamente. Ele está disposto a se revelar através do seu Filho, através do seu Espírito. Agora nós precisamos deixar de lado essa mentalidade babilônica que levou de nós a nossa maior moeda, o nosso tempo. A Babilônia comprou a nossa moeda. A Babilônia, ela conseguiu estabelecer o checkmate na nossa vida espiritual, pagando o preço para que muitos de nós não tenham mais tempo para Deus. Foi isso que a Babilônia fez com muitos que estão dentro da igreja. Pela falta de vida em comunidade, pela falta de devoção, pela falta de compromisso, sabe? Isso é o reflexo de quanto a Babilônia está nos influenciando nesse tempo. Aí a gente começa a ir para o YouTube, né? E buscar pregações que nos agradam. Pode isso, pode aquilo. Deixa eu te dizer, a pregação correta está em sua mão. Pena que você não tem gastado tempo para ler. É muito mais fácil ir para o lixão chamado YouTube. É muito mais fácil garimpar, buscar lá o pregador que te agrada. Deixa eu te dizer uma coisa: quando eu conheci o Evangelho do Senhor, eu conheci lá dentro da minha celinha com a minha Thompson. Essa semana estavam lá arrumando minhas coisas, acharam minha primeira Bíblia já, é a minha Thompson. Ah, como eu amo aquela Bíblia. Quantas vezes na madrugada, Fran, quando a luz da minha cela apagava, porque 10 horas da noite apagava a luz da cela, eu lia a Bíblia no escuro, Fran, porque eu tinha fome de conhecer. A minha Bíblia, Samuel, dentro do escuro, dentro daquela cela, era a minha companheira, Pai, para que o Espírito Santo me ensinasse, me capacitasse. E sabe, tinha glória ali, tinha fogo ali. Hoje nós estamos num ambiente onde tem luz, mas não tem mais óleo, não tem mais intimidade, não tem mais fogo. Ei, deixa eu te dizer, a Babilônia pagou um preço pela sua vida. Agora ela quer levar toda a sua casa. A minha pergunta é: você vai ceder para a Babilônia ou você vai voltar para o seu quarto? Você vai dar a sua moeda para o Senhor? Porque quando ela percebeu que não tinha mais óleo, agora a virgem quis comprar. E deixa eu te dizer, irmão, o Senhor não quer negociar aquilo que você tem que carregar. O que Deus tem para a sua vida não está à venda. Não está à venda. Não está à venda. Quando a gente quer orar, gente, até o banheiro do trabalho vira lugar de oração. Quando a gente quer orar, gente, deixa eu te dizer, até cela vira lugar de oração.
Quando a gente quer orar, irmão, olha aqui para mim, ei, não finge que não é com você não. Até dentro do carro a gente dobra o joelho. Aí, perceba, o tempo passou e as esposas de Salomão convenceram. Agora são as opiniões que guiam a vida de um crente que está distante do lugar. Não é mais a palavra. Toma muito cuidado quando suas opiniões, como você acha que tem que ser o evangelho, como eu acho que tem que ser, você já está desviado, velho, se arrepende. Porque se você está debaixo do temor de Deus, tudo te agrada, tudo está bom. Você só quer que Jesus seja glorificado. No início da fé, como era que a gente vivia? Hein? Você está aí hoje, tu lembra como era no início da fé? Com cego andei e perdido vaguei, longe, longe. Era na harpa cristã e o fogo vinha. Era na palma. Não tinha uma cadeira como essa, era todo mundo sentado. Não era assim, Jair? Batismo com o Espírito Santo, canceroso curado. Olha como era a coisa, diretor do presídio vinha pedir oração. Olha como era a coisa. Estava preso, mas tinha autoridade. Quantas pessoas a gente não conhece que está solto, mas não tem autoridade. Não tem nem autoridade dentro da casa dele. Sabe por quê? Porque diz que é crente. Nem os filhos pedem oração a ele ou a ela. O Espírito Santo está te chamando de novo para o seu lugar. Você não está entendendo isso não. Vocês estão aí? O tempo passou, gente, e Salomão perdeu aquilo que ele deveria ter. Mas com Daniel isso não acontece, porque Daniel entra dentro da Babilônia com 16, agora com 75, 59 anos. E os fundamentos de oração, de conhecimento revelado, faz com que Daniel não só tenha vida de intimidade, mas abra os céus da Babilônia. Faz a Babilônia reconhecer que havia um escravo que tinha autoridade sobre as circunstâncias. Faz a Babilônia reconhecer que havia um escravo que estava carregando uma porção de graça, que dava a ele a capacidade de ler nos céus o que Deus ia fazer na terra. E eu fico imaginando a Babilônia olhando para um lado, olhando para o outro, manda chamar feiticeiro, não resolve, manda chamar isso, não resolve, disse, tem um escravo aí. Escravo? Cheio de autoridade. Vixe! E diz que ele serve ao Deus vivo. Aí quando o rei manda chamar Daniel para perguntar a respeito da revelação, Daniel não se exalta dizendo, é verdade, sou evangélico há tantos anos, rasta até a carteirinha de crente. Não, rei, é o Deus a quem eu sirvo, eu vou orar. Ó como é que crente que está carregando a glória se move, debaixo da humildade. Eu vou orar, e o que o Senhor falar, rei, eu vou te dizer. E olha, capítulo 2, primeira revelação que Daniel recebe, quando ainda era Nabucodonosor. E Nabucodonosor, quando tem um sonho, ele nem conta o sonho, ele disse, vão ter que revelar até o que eu sonhei. Não é esse negócio de tipo de revelamento não, esse que eu tenho visto a tua dor. Isso é coisa de gente safada, porque revelação, meu irmão, fala o profundo e o oculto. Daniel vai lá, gasta tempo, ora, chapapapapá. Meu amigo, Deus falou com Daniel, Daniel disse, rei, o que tu sonhou foi isso. E Deus mandou dizer que é isso. Tira tudo, dá tudo a ele. Daniel disse, espera aí. Meu coração não está preso à oferta não. Então você agora é o homem de autoridade. E tudo bem, né? Deus já deu, agora a gente se move. Para entender isso, gente. Que nesses dias o que Deus está querendo fazer com a igreja Fran é devolver a credibilidade que ela perdeu. Porque imagine Israel, pastor Samuel sendo envergonhado dentro da Babilônia, os babilônicos olhando, dizendo, você não disse que serve ao Deus Todo-Poderoso e é escravo? Está preso aqui nesse território? Cadê a intimidade que vocês dizem que tem a Deus? E sabe, irmãos, como eu disse nesses dias, esses são tempos que a gente não deve se assustar se a gente ouvir dizer que tem ímpio confrontando o pecado de crente.
Esses são dias que a gente não deve se assustar. Por quê? Porque o lugar de cativeiro que muitos de nós entramos nesses dias, se for possível, Deus vai usar o ímpio para confrontar o pecado de muito crente que está desalinhado. Mas com Daniel, o cara já entra sabendo o que queria. Ei, não vou me contaminar. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz: é com você. Não vou me contaminar. Ah, mas vai colocar a sua vida em risco. Faça o teste 10 dias. 10 dias depois, quando o Aspenais entra aqui, vai examinar. Estavam uns caras mais bonitos do que quem estava comendo. Sabe por quê, irmão? Porque quando você está debaixo de ambiente profético, você está em ambiente de santidade, irmão, você não envelhece não. Você quer ver uma coisa? Olha para a cara de um homem que está no pecado, para tu ver se tu não vê a derrota escrita. Agora olha para a cara de homem que está debaixo de santidade, de temor, de consagração. Aí fica os filhos de Deus olhando e dizendo: ah, tá novo, meu irmão, porque a graça de Deus está aumentando a cada dia. E te digo, com esses 75 anos, eu creio nisso. Esse cara aqui estava em perfeito estado, para ver o que ninguém estava vendo, fazer o que ninguém estava fazendo. Você sabe o que é que eu quero te dizer com isso? Que se nós entendermos, a credibilidade da igreja vai ser restaurada. Nós vamos carregar um nível de revelação como nunca carregamos. A Babilônia vai começar a bater na tua porta e vai dizer: olha, eu sei que Deus é na sua vida, eu preciso que você ore por mim. E o que é que nós vamos viver nesses dias? Um nível de autoridade como nós nunca vivemos. E também estaremos prontos para a volta de Cristo. Vocês estão aí? Porque, irmãos, são tantas promessas que Deus tem feito para nós. Vocês estão aí? São tantas promessas que vocês ouviram nesses dias. Agora, por que é que não está se cumprindo, Paula? Eu te digo por quê. Porque Deus não fala com ninguém prostrado. Põe-te em pé e falarei contigo. Deus não fala com ninguém caído. Até para curar, estava no leito e Jesus dizia: levante. Jesus não ficava: oh, coitadinho, será que você consegue andar? Põe-te em pé, levante e anda. Você tem que tomar posse do que Deus fala. O mundo precisa ver a força de Deus em você. O mundo precisa ver o que a palavra de Deus produz dentro de você quando entra. O mundo não pode olhar para você nesses dias e te achar um coitadinho. Sabe por quê? Porque o mesmo Daniel que entra dentro da Babilônia cheio de convicção é aquele que se levanta em autoridade. E talvez aqueles que olharam para Daniel e disse: é o escravo, disse assim: ó, não é comum não, viu? Carrega algo aí que não dá para mexer com ele não. Sabe por quê? Porque até o rei está reconhecendo o que esse judeu carrega. Por favor, faz alguma coisa hoje, mas se levanta. Faz alguma coisa hoje, mas sai do seu estado. Porque se a tua vida é realmente uma vida pautada no que Deus falou, você não pode admitir estar vivendo fora daquilo que Deus disse que teria que ser. É a sua decisão hoje que vai determinar como vai ser os próximos dias da sua vida. É a sua decisão de se levantar. De se levantar. 20 anos atrás eu vi na porta de uma cela: eu vou buscar a glória de Deus, e se Deus tiver que me matar, Ele me mate. E foi isso que mudou a minha vida. Há 20 anos atrás eu ouvi essa palavra, e é essa palavra que eu quero viver. Eu quero ver a glória de Deus, e se Deus tiver que me matar, que Ele me mate. Mas eu não quero viver sem ela. Eu não fui chamado para carregar outra coisa a não ser a glória de Deus. A glória de Deus precisa estar dentro de você. E sabe, como teu pastor, eu preciso te confrontar aqui hoje e te dizer: eu não admito te ver sem a glória de Deus. Eu não admito te ver sem carregar ela. Você precisa carregar ela dentro de você.
Ah, pastor, mas eu estou no cativeiro. E quem disse que você precisa sair desse lugar? Deus não tirou Daniel da Babilônia assim, não. Foram muitos anos dentro do cativeiro, mas governando dentro dele. Como é que você acha que a glória de Deus ia ser vista se não fosse dentro de um lugar de opressão? Como é que você acha que a glória de Deus vai ser vista se não for nesse ambiente que você está vivendo de tanta oposição? Esse é o ambiente mais propício para que a glória de Deus seja vista. Se levante. É nesse ambiente que a glória de Deus vai ser vista. Você precisa enxergar o que Deus quer fazer. É agora. É muito fácil ver a glória quando está tudo bem. Não, irmão, num ambiente iluminado como esse, qualquer luz está boa. Agora coloca uma luz aqui quando tudo está escuro, para você ver o efeito que causa. Assim é a sua vida. Por isso que Deus te colocou na situação que você está, na condição que você está, porque é aí que você tem que brilhar. É aí que você tem que dizer agora. O que é que você acha que Deus te colocou, onde te colocou? Porque no mínimo 2 defuntos ali tem que levantar e sair andando. Ah, pastor, e eu vou, jejua, vai lá, começa a profetizar. Vai lá. Ah, mas eu estou no trabalho, é um trabalho cheio de hostilidade. É lá que Deus vai fazer. Se levanta, toma posse da tua palavra. Você precisa entender isso. Porque quando você entende para o que foi que Deus te chamou, para o tempo que Deus te chamou, essas coisas não geram mais crise em você, essas coisas não te param mais, essas coisas não te perturbam mais. Porque parece que a gente está dentro da igreja nesses dias querendo uma palavra para achar que o cenário vai mudar. Não vai mudar, é aí que você vai ter que manifestar a glória. É você que vai ter que crescer dentro desse cenário. Meu Deus não trabalha com feitiço. Oxe, Ele não livrou Daniel da cova. Ele foi com Daniel para dentro da cova. Porque se ele não vai com Daniel para dentro da cova, o anjo não seria visto. Ele não livrou Sadraque e Mesaque da fornalha, porque se ele livra o quarto homem, não seria visto. Para com isso. O que é que você acha que Deus tem que te levar para esses ambientes? Porque é lá que ele tem que ser visto. Quando essas coisas são entendidas claramente, a gente não vai ter medo mais das tempestades. A gente vai se tornar um povo maduro, convicto, sarado e que sabe para o que foi que Deus levantou. Que sabe. O povo que conhece o seu Deus, vai lá de novo. Daniel 11:32. O povo que conhece o seu Deus. Amém? Mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte. Irmão, se você não está forte, então isso quer dizer que seu conhecimento está raso. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim: se você está fraco, é porque a sua intimidade está fraca. O sentido aqui no original para conhecer é intimamente, relação. Se você está fraco, aumenta esse lugar. Porque se essa é a única maneira de você permanecer forte e resistir, amém? Se esse é o único lugar, irmão, por que é que você está indo para outro lugar? Não, irmão, o povo que conhece o seu Deus vai se tornar forte. Então, se esses são dias onde as lutas estão grandes, você acha que a gente tem que aumentar o quê? Conhecimento de Deus, o nível de intimidade, o nível de profundidade, ele precisa aumentar. Por quê? Porque nesses dias o Senhor vai estar produzindo, Paulo, aquilo que nós falamos tanto, músculos espirituais. A estrutura que você precisa para carregar a glória de Deus está diretamente ligada ao lugar que você está andando. Porque se está andando, está pronto. Eu imagino os 4 cabras sozinhos contra a Babilônia toda. Os caras não tinham ninguém armado. Os caras não tinham ninguém ali do lado dele para dizer assim: eu estou com vocês. Eram os caras e a intimidade que eles tinham com Deus. Os caras tudo rangendo o dente quando olhava, dizia:
Isso é um judeuzinho. Uma hora dessa, a cova de leão te dá o teu. Chega teu dia, sancionou a lei, puf, jogou Daniel. Aquela era uma próxima estação. Aquela era uma estação em que Deus precisava ser visto. E observe que Daniel não faz oposição nenhuma para viver aquilo. Porque quando você tem um lugar de intimidade, irmão, para onde estão te levando, o que estão te fazendo, não abala mais a sua estrutura. Não abala. Não abala. Você vai ver dentro desses ambientes um lugar de oportunidade. Eu fico imaginando, quando entrou dentro da cova, aí vem o leãozinho. Imagina, ei, faz assim, uau. Imagina, não, faz com autoridade, uau. Imagina o leãozinho, ó, entrou assim, ó pra cá. Não tem cheiro de carne. Porque até o cardápio era diferenciado. Ó, não tem cheiro de Babilônia. O cheiro é do céu. Não dá, irmãos, não consegue tocar. Aí ficou dando volta. Mas quando chegou os inimigos, que tinha cheiro de carne, tinha cheiro de Babilônia, estava comprometido com o pecado, a resposta foi vista. Eu não sei porquê, Fran, nós ainda estamos esperando que coisas aconteçam aqui fora, sendo que Deus quer fazer aqui dentro. Ó. Eu não sei porquê, Lio. Eu não sei porquê, Lio. Essa estrutura que a gente está carregando, Lio, de evangélico tem que cair. Deus precisa começar a encontrar, sabe o quê? Aquela virgem prudente que está indo ao encontro, que tem uma vasilha, mas que está cheia de óleo. Sabe, Danilo, você nunca vai encontrar alguém cheio de óleo que quando fala o nome de Jesus, esse cara não se desespera, se quebranta. Eu fico aqui com vontade de sair correndo. Fico aqui com vontade de sair gritando, porque eu sei que existe um lugar que Deus está nos chamando hoje. Sabe, isso não pode ser individual, isso tem que ser coletivo. A igreja do Senhor, ela precisa voltar para esse lugar. Me permita orar por você. Talvez essa palavra não falou com você, né? Falou só comigo. A conferência não começou amanhã, ela começou hoje. Porque a sua decisão hoje, ela pode começar a mudar a sua história hoje. Pois que você comece a experimentar dessas coisas, de quem Deus é, do coração de Deus, sabe, nada mais da terra te impressiona. Hoje eu estava no meu quarto chorando, dizendo: Espírito Santo, eu só quero que tu venha e faça tudo que o Senhor quer fazer nesses dias com essas pessoas que vieram com tanta expectativa do Senhor. Eu tenho esse desejo, porque eu sei que individualmente aqui histórias podem ser mudadas completamente. Vocês vão voltar para a Babilônia, e dentro da Babilônia vocês não podem cometer o erro que Salomão cometeu dentro de Jerusalém. Os fundamentos que estão dentro de você, ele precisa ser preservado. Se não foi, esse é um bom momento para restaurar. Se não foi, esse é o seu momento de dizer: Senhor, o meu tempo, a minha moeda não vai mais para a Babilônia. A minha moeda agora é para que esse lugar de intimidade seja desenvolvido. Deixa eu orar por você. Senhor Jesus, muito obrigado por essa noite. Nós estamos entendendo, Senhor, claramente que esses são dias de Daniel.
Nós precisamos, meu Senhor, voltar para esse lugar, Pai, onde a nossa intimidade com o Senhor, ela nos fará ver claramente os lugares que o Senhor preparou para nós. E nós estamos dispostos, Pai, a renunciar, Pai, tudo que havia influenciado a nossa mente, o nosso comportamento, a moeda, o preço que a Babilônia havia pago no nosso tempo. Nós reconhecemos, Senhor, que esses são dias em que nós precisamos Te conhecer intimamente, Senhor. Isso não é mais uma pregação, Senhor, mas é um apontamento do lugar que o Senhor tem nos chamado nesses dias, Pai. Como igreja do Senhor, nós entendemos que existe um lugar para nós nesses dias, Pai. E esse lugar não está ligado mais à terra. Esse lugar não está mais, Senhor, aqui na terra. Nós tiramos os nossos olhos da terra novamente e erguemos ele para o Senhor. Mude a nossa natureza, mude o nosso coração, mude a maneira como nós estávamos nos comportando diante do Senhor, porque muitos aqui, Senhor, estavam carregando uma lâmpada, estavam indo ao Teu encontro, mas já não tinham mais o óleo, já não tinham mais esse lugar, já haviam perdido, Senhor, até mesmo a fome por esse lugar. E tudo que essas pessoas carregavam, Pai, era um testemunho da vida espiritual que eles tiveram no passado. Mas hoje nós estamos voltando. Hoje nós estamos voltando, Espírito Santo. Nós estamos voltando, Espírito Santo. Nós estamos voltando. Nos ajude a voltar. Nos mostra, Senhor, aonde tudo isso se perdeu, Pai. Nós queremos voltar para esse lugar nessa noite, Deus. Eu oro por cada pessoa, Jesus, que está aqui. Eu não conheço a vida dessas pessoas, mas se o Senhor as trouxe aqui, Pai, algo precisava ser tratado com os Teus filhos, algo precisava ser alinhado no entendimento, no coração, algo precisava ser ajustado. E eu Te peço, quebra toda a estrutura humana, todo lugar de argumentação, todo lugar onde a opinião sobressaía, Deus, a obediência, a voz do Teu Espírito. E devolve, Senhor, esse lugar de simplicidade, de fome, de desespero pela Tua presença. Devolve isso novamente. Muda a vida dessa pessoa, muda o coração dessa pessoa. Ajuda ela, Pai, a correr novamente para esse lugar, Pai. Ajuda essas pessoas agora, Pai. Começa a tocá-las com o Teu poder agora, Espírito Santo. Começa a tocar essas pessoas agora com o Teu poder, Espírito Santo. Começa a tocar essas pessoas agora com o Teu poder. Essa pessoa que já nem conseguia orar, essa pessoa que já nem conseguia clamar, ela sentia vergonha de erguer a sua voz e clamar. Devolve o desespero agora. Devolve o desespero agora. Sim, Jesus. Devolve essa fome agora. Devolve essa fome agora. Devolve essas lágrimas agora. Ela já não conseguia acreditar que isso podia mudar. Mas eu quero declarar, Senhor, a glória do Senhor sobre essa pessoa. Servos de todos nós, que Ele cresça e eu diminuo, que Ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor.
Por 75 anos a Babilônia não conseguiu mudar quem Daniel havia se tornado. 59 anos morando dentro da Babilônia, a vida de Daniel só crescia com o Senhor. Você sabe o que é que eu quero te dizer com isso? Que se você decidir viver nesse lugar, a Babilônia não vai conseguir mudar quem você tem se tornado. A Babilônia não vai conseguir mudar a sua casa. A Babilônia não vai conseguir tocar. Volta para esse lugar. Você que estava seduzido pelas coisas que a Babilônia te ofereceu, volta para esse lugar hoje. Volta para esse lugar onde é só você e o Senhor. Eu oro pela sua vida nessa noite para que você volte para esse lugar. Há alguém aqui nessa noite que quer entregar a sua vida a Jesus? Pastor, eu estou aqui, eu quero me reconciliar. Eu gostaria de voltar novamente para os caminhos do Senhor. Se você está aqui, deixa eu ver você. Vem cá, Murilo, deixa a gente orar por você. Vem cá, Jair. Senhor, eu oro pela reconciliação do teu filho. Eu tenho certeza que essa palavra teve tudo a ver com a vida do teu filho, Deus. Esses dias o Senhor quer usar o teu filho como um Daniel nessa Babilônia. Eu te peço que o Senhor toque o coração de Murilo, toque a mentalidade dele e se revele para ele como o Senhor nunca se revelou. Que ele seja cheio da tua glória, cheio da tua graça. Nós liberamos do teu Espírito sobre ele. Nós liberamos do teu rio sobre ele. Que toda a estrutura babilônica seja quebrada. E uma mentalidade, Senhor, influente pelo teu Espírito venha sobre a vida do teu filho, Pai. Restaura a sua aliança, restaura a sua vida contigo, Pai, em nome de Jesus. Dá um aplauso aí ao Senhor. Aleluia. Amém, gente? Deixa eu só dar uns avisos aqui rapidinho. Todos vocês já sabem que a nossa conferência começa amanhã, né? Ninguém me corrigiu. Eu disse que começou hoje. Amém? Amanhã, às 19 horas, nós estamos te esperando aqui. E eu queria pedir muito a vocês que chegassem cedo, né? Para a gente ter aquele tempo de joelho aqui. Eu não abro mão desse tempo que a gente tira para orar. E como nesses dias a casa aqui vai estar muito cheia, eu queria orientá-los a vocês chegar. Quem senta nas cadeiras e for sentar no canto, vai deixando espaço para as pessoas sentar. A gente que já é da casa, né, se for homem, tiver sadio como eu tô, a gente senta pelo chão, dá lugar para os que estão chegando, né, Dan? E a gente que somos da casa também, eu queria pedir para a gente estacionar nossos carros lá na frente da Transforme, porque a gente vai ceder o estacionamento e as vagas aí para as visitas, já que 300 cadeiras vai dar muito carro aqui, né? Amém? Então, eu não quero ir lá, eu quero trazer o carro aqui. Vai ter um motorista aqui da igreja para pegar seu carro, estacionar lá, guardar a chave. Na hora que você sair, você procurar essa pessoa e pedir a chave do carro, né? Porque nós temos motoristas aqui muito bom para estacionar nesse estacionamento aí, né, Pai Alberto? Nós temos Pedro. Cadê Pedro? Né? Mas
Fique tranquilo que já deu tudo certo. E eu queria lembrar, né, aos atalaias que durante o período aí da conferência, está em espírito de oração, em jejum. A gente acabou de receber aqui hoje também o pastor Samuel. Chega mais, meu irmão, vem cá. Dá um aplauso ao Senhor aí pela vida do pastor Samuel. Eu vou deixar ele mesmo se apresentar, né? Um irmão nosso de ministério. Fica à vontade, pastor. Glória a Deus. Queridos, para mim é uma honra, viu? Estar aqui com vocês. Eu sou lá de Montes Claros. Alguém conhece Montes Claros? Norte de Minas. E eu orava ao Senhor para estar aqui com vocês, sabia? Eu falava com meu irmão apóstolo Silvinho e falava, cara, eu quero estar com vocês. E eu estava ali, irmãos, eu quero compartilhar duas coisas com vocês que estava no meu espírito. O Senhor falou comigo muito forte assim que nesses dias Deus não quer que a gente apenas cante canções. Deus quer que a gente tenha ações que reverberem essas verdades. Deus vai marcar as nossas vidas, irmãos, esses dias. E foi meu aniversário agora em outubro, amém? E eu entendi que Deus me deu um presente, estar aqui com vocês. Foi meu presente de Deus, amém? Deus abençoe, queridos, gratidão. Eu sonhava, gente, que ele viesse aqui. Pastor Samuel, um profeta de Deus, né? Um profeta de Deus, né? Já deu para vocês ver, um cara jovem, né? Exerce a área da medicina, cuida de meu pastor também, né? Júdice tem sempre falado dele. Eu acredito que Júdice vai ficar muito feliz quando encontrar Samuel aqui. Seja bem-vindo, Samuel. E queria fazer um apelo, quando vocês terminar o culto, não sai sem dar um abraço em Samuel, em Fran, nossa irmã também, né? Seja bem-vindo, viu, minha irmã? Chegou hoje? Vem cá para te apresentar. Vem cá, Fran, com ela. É de lá de Kleber, né? Se apresenta para tua família aí. Paz, irmãos, meu nome é Stephanie, sou lá da igreja do pastor Kleber, núcleo de adoração. E alguns já conhecem, né? Sou essa destruída aqui hoje. Mas vamos lá, firme e fortes até o fim dessa conferência, que eu creio que todo mundo com muita expectativa vai ser bênção. Amém. Sejam bem-vindas, viu? Barra de São Francisco, núcleo de oração é nossa casa. A gente está muito feliz por receber vocês aqui, viu? Comam tudo, amém? O apóstolo Austin também já chegou. Não deixei vir para cá porque ele chegou muito cansado, né? Chegou alguns irmãos também de Aparecida, de São Paulo, estão hospedados. Eu vou até o encontro deles agora. E a gente tem uma caravana que está vindo de Brasília aí de carro. Apóstolo Célio, junto com mais 3 pastores. Então assim, tá vindo também? Meu pai do céu, sério, Samuel? Então então, gente, chega cedo, amém? Vamos dar prioridade para as mulheres. A gente que é macho, a gente, se lotar demais aqui, eu entro dentro do sub aqui e fico lá dentro chorando. Eu já disse a vocês, eu não me preocupo com o lugar, eu só quero ser aquele menino que Jesus encontrou um dia dentro da cadeia. Eu só quero estar no meu lugar chorando, recebendo. E assim, deixa eu te dar um conselho. Volta a ser criança nesses dias aqui, tá bom? Eu tenho certeza que Deus vai fazer coisas extraordinárias. Eu te dou certeza disso. Eu tenho convicção de que os céus vão se abrir sobre nós como nós nunca experimentamos isso. E pedir aqui, tem mais alguém aqui que tem uma casa e na sua casa você tenha quarto para 4 pessoas e você poderia receber 4 pastores na sua casa? Deixa eu ver se tem alguém aqui. Se tem, eu vou falar com o Tamires, porque eu tô... As 30 casas que a gente arrumou já lotou e eu estou precisando de mais casas. Depois você me procura, tá bom? Senhor, eu quero orar, te agradecer por essa noite. Nós abençoamos cada vida aqui, Pai. Pedimos que a bênção do Senhor seja com o teu povo. Leva teus filhos em paz. Livra-os de todo o intento do diabo.
dá uma noite de sono reparador ao teu povo, em nome de Jesus. E você diz, dá um aplauso aí ao Senhor.